Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Bom, para que estamos aqui nesta segunda-feira pela manhã? Para ler a Bíblia juntos. É a coisa que eu tenho mais gostado de fazer, gente, se vocês soubessem. O quanto isso me faz bem saber que você está se apaixonando pela palavra de Deus junto comigo. O quanto eu tenho te recebido de direct de mulheres perguntando assim, onde é que eu compro a Bíblia que você lê? A mensagem, você pode baixar o aplicativo, tá? Fê, difícil demais, caro demais, não tenho condição. Baixa o aplicativo Bíblia JFA e lá vai ter a versão, a mensagem, você pode baixá-la. Se eu não me engano é R$ 29,90 ou R$ 39,90. Algo nesse número aí, tá? Fernanda, eu quero a física. Então você vai entrar no site da Editora Vida, ou na Amazon, ou no Mercado Livre, enfim, lojas virtuais, e vai fazer a compra da sua Bíblia, a mensagem. Essa é da Editora Vida, tá bom? Simples assim, gente. Não tem nada complicado nesta vida. Por que eu amo essa? Primeiro que a linguagem é super atual, vocês conseguem entender claramente o que está sendo dito. E a letra é grande, gente, porque depois dos 40 não dá pra gente se enganar querendo ser novinha. Acabou. A vista é a primeira que vem entregar o quê? O quanto já vivemos nessa vida. 40 anos, 4 décadas, tem noção? Respeita a minha história, amiga. É muito tempo vivendo este lombinho aqui, esse corpinho vai ficando cansado. Mas então, a gente parou na sexta-feira, nós lemos a última carta que a gente leu juntos, aqui na quinta ou na sexta, foi Colossenses. Nós terminamos bem curtinha, foi rapidinho. E depois eu falei pra vocês assim, quem pode, continua a leitura, final de semana, não deixa de perder a possibilidade de construir esse hábito, fazendo todos os dias, no horário definido, e assim você vai construindo isso como disciplina. Mas quem não conseguiu, como eu não consegui, gente, sábado e domingo foi assim, viajando, pegando voo, acordando cedo, pegando voo, cumprindo a agenda, sai correndo da agenda, vai pro aeroporto, pega outro voo, chega para cumprir outra agenda no outro dia, enfim. Não consegui, tá? E estamos então aqui para ler 1 Tessalonicenses. Se você já leu, não tem problema, é bom que você lê de novo comigo. Fixação faz parte do aprendizado. Aliás, repetição faz parte da fixação do aprendizado. Então bora que bora. Eu, Paulo, Silas e Timóteo, enviamos saudações à igreja em Tessalônica, cristãos reunidos por Deus, o Pai e pelo Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de Deus esteja com vocês, a poderosa paz de Deus. Recebe isso aí na tua vida. Apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, ó, que a maravilhosa graça de Deus esteja com a gente. Que a maravilhosa graça esteja comigo e com você. Graça é um bem imerecido, né? É aquilo que a gente recebe sem merecer. E a poderosa paz de Deus esteja com você. Quantas aqui precisam de paz para seguir a sua roteiro, seguir o seu dia, cumprir a sua função, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Parece que tá tudo bagunçando, mas a verdade é que a paz de Deus coloca em nós tranquilidade mesmo quando tá tudo fora do lugar. Não é assim? É essa paz poderosa que Paulo está nos desejando aqui na carta do 1 Tessalonicenses. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus. Dia e noite vocês estão em nossas orações enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, o nosso Pai. Amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver na mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor. Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito, aceitando a tribulação com alegria e alegria na tribulação. Às vezes o que a gente precisa fazer é isso mesmo. Aceitar a tribulação com alegria. E a alegria com tribulação.
Sabiam que nas províncias da Macedônia e da Acaia os cristãos acompanham o que se passa por aí? A fama de vocês se espalhou. Sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessas províncias, mas em toda parte. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem precisa acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. Você pode falar isso? Você tem essa convicção? Eu queria muito ter. Eu queria muito descansar sabendo que a maneira com que eu vivo a palavra se tornou famosa, se espalhou e que outras pessoas estão se inspirando em mim. Na verdade, é uma dos meus alvos, o mais precioso deles, desde que eu aceitei Jesus há 14 anos. Senhor, que a minha vida seja um espelho daquilo que o Senhor é, né? Que eu possa ser um testemunho vivo daquilo que o Senhor é para nós, um amor, na generosidade, na gentileza. Tem dias que eu tenho certeza que eu consegui, há outros que eu falho miseravelmente. Mas o mais importante, há 14 anos, até aqui o Senhor tem me sustentado. Muitos se perderam ao longo do caminho, muitos se desviaram, muitos apostataram da fé, mas graças a Deus, não por mim, não pela minha força, eu permaneci porque Ele me sustentou. Amém? Então eu não sei qual é a sua realidade. Fê, estou longe, estou distante, apostatei da fé, não acredito mais no poder da palavra, tenho sofrido, tenho me sentido só, vazia, inútil, sem propósito, mas não sei como voltar. Eu quero te encorajar. Eu sei que é muito mais difícil voltar do que encontrar Jesus. Eu sei. E é por isso que muitas vezes eu me forço quando as coisas vêm tentando me afastar para que eu caia, para que eu me distancie. Eu falo, não, porque se eu me distanciar, eu sei que vai ser mais difícil reunir forças para voltar. Então deixa eu permanecer. Capengando, mas deixa eu permanecer. Eu quero te encorajar. Volta. Volta agora. Abra o seu coração para o Senhor entrar novamente. Abra o seu coração e diga, Deus, eu estou sozinha, eu não sei o que fazer. Levanta pessoas que possam me sustentar e me fazer o caminho de volta para a tua casa, para a tua presença, para a tua comunhão, para a tua mesa. Há um lugar na mesa de Deus separado com o teu nome, reservado com o teu nome. Não tenha medo da crítica, do julgamento das pessoas. É entre você e Deus. Amém? Ele está te esperando. As pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos, como abandonaram os ídolos mortos da sua velha vida para abraçar e servir o Deus verdadeiro. Elas ficam impressionadas com a expectativa de vocês em relação à vinda de Cristo, que Ele levantou dos mortos. Jesus que nos livrou do que era a destruição certa. Amigos, é óbvio que nossa visita a vocês não foi perda de tempo. Fomos muito maltratados em Filipos. Vocês sabem, mas isso não nos desanimou. Deus nos deu ousadia e continuamos a fazer nossa parte, apresentando a mensagem de Deus e desafiando a oposição. Deus nos testou duramente para que houvesse certeza de que estávamos qualificados para receber a mensagem. Estejam certos de que quando falamos a vocês não estávamos procurando a aprovação humana, apenas a aprovação de Deus. Uma vez que fomos submetidos àquela bateria de testes, vocês agora podem ter certeza de que nós e a mensagem estamos livres de erros, motivos obscuros e planos secretos. Nunca bajulamos ninguém. Vocês sabem muito bem. E Deus sabe que nunca usamos palavras como cortina de fumaça para algum propósito escuso. Ainda que tenhamos algum destaque como apóstolos de Cristo, nunca tiramos proveito disso, nem tentamos parecer importantes diante de vocês ou de quem quer que seja. Tínhamos interesse em vocês e os tratamos de maneira adequada. Nunca fomos superprotetores nem condescendentes, mas cuidamos de vocês como a mãe cuida dos filhos. Amamos vocês e os tratamos com muito carinho. Não satisfeitos em transmitir a mensagem, queríamos dar a vocês nosso coração, e foi o que fizemos. Amigos, vocês nos fazem lembrar do tempo em que trabalhamos duramente, dia e noite, para não ser um peso a vocês enquanto proclamávamos a mensagem de Deus. Vocês são testemunhas de que entre vocês fomos discretos e corteses e agimos com muito tato nos vossos irmãos na fé. Deus sabe que não vivimos às custas de ninguém. E vocês são prova disso. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pelas mãos, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver na bem presença de Deus, que nos chamou para seu reino, para esta vida de alegria. Agora recordamos tudo isso e damos graças a Deus, somos uma fonte de gratidão. Quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês crescem. Amigos,
Percebem que vocês seguiram o mesmo passo da Igreja de Deus da Judéia, que foram as primeiras a seguir os passos de Jesus? Vocês receberam dos seus compatriotas o mesmo tratamento cruel que eles receberam dos compatriotas deles, os judeus. Eles se desagradam a Deus e a todos ao tentar nos impedir de pregar aos que não ouviram falar de Deus e da salvação. Eles se especializaram na oposição a Deus, mas Ele está farto disso e prestes a dar fim a essa situação. Prezados amigos, vocês não têm ideia da saudade que sentimos de vocês, embora não tenha passado tanto tempo. Estamos separados apenas do corpo, não no coração. Fizemos o possível para ver vocês de novo, pois sentimos muito sua falta. Eu, Paulo, tentei voltar, mas Satanás me impediu. De quem vocês pensam que vamos ter orgulho quando o Senhor Jesus se manifestar, senão de vocês? Vocês são os nossos orgulhos e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 3. Então, quando não conseguíamos mais suportar a separação e não achávamos um meio de visitá-los, ficamos em Atenas e enviamos Timóteo, sabendo que ele os alegraria, e não que desanimassem nesses tempos difíceis. Ele é irmão e companheiro na fé, homem de Deus, no trabalho de anunciar a mensagem, pregando Cristo. Não que os problemas devam surpreendê-los. Vocês sabem que estamos sujeitos a essas situações. O problema não pode ser para mim e para você surpresa. É que às vezes a gente esquece que esse mundo aqui é de aflição, que esse mundo jaz no maligno, que nós estamos aqui para viver coisas difíceis que nos façam crescer e depender mais de Deus, né? E às vezes eu percebo muitos de nós surpresos. Por que, Deus, isso comigo? O que eu fiz? Onde foi que eu falhei? E Paulo está nos lembrando disso o tempo inteiro. O problema não pode ser uma surpresa. O problema não pode ser motivo para você desanimar. Ao contrário, o problema deve nos levar para mais perto de Jesus, para maior dependência em Deus. Amém? Vocês sabem que estamos sujeitos a essas situações que fazem parte do nosso chamado. Quando estávamos com vocês, deixamos bem claro que os problemas viriam. E agora que aconteceram, vocês sabem como é. Por isso, não pude deixar de me preocupar. Eu precisava saber por mim mesmo como vocês andavam. Não queria que o tentador destruísse tudo que construímos juntos. Mas agora que Timóteo voltou, trazendo excelentes notícias sobre a fé e o amor de vocês, me sinto muito melhor. É gratificante saber que continuam pensando bem de nós e desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Nessas circunstâncias tão difíceis, saber como vocês estão já nos anima. Saber que sua fé está viva nos mantém vivos. O que poderíamos oferecer a Deus como ação de graças por toda essa alegria que experimentamos na presença dele por causa de vocês? Que bonitinho. No mínimo, orar dia e noite, pedindo a graça de poder revê-los e fazendo o possível para ajudar quando sua fé estiver em perigo. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus possam abrir o caminho para vocês. Que o Senhor possa enchê-los de amor e que Ele transborde na vida de cada um, derramando sobre todos ao redor. Assim como o nosso amor se derrama sobre vocês. Que vocês sejam cheios de força, pureza, confiança na presença de Deus. Nosso Pai, quando nosso Senhor Jesus voltar com todos os seus seguidores. Que você que está aqui ouvindo essa palavra possa receber isso. Pureza, força, confiança na presença de Deus. Para que você fique inabalável até que Jesus volte. 4, amigos, uma palavra final. Peço a vocês, insisto, na verdade, que continuem a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura. Estou aqui lendo e veio assim no meu coração, a gente deveria, como igreja, como corpo de Cristo, poder celebrar, né, uns aos outros. Você já imaginou se passasse lá na minha igreja quantidade de almas salvas neste mês pela Igreja Batista da Lagoinha, celebração dentro da Sara Nossa Terra, celebração dentro da Igreja Batista da Lagoinha, quantidade de vidas resgatadas e batizadas pela Igreja Sara Nossa Terra, o quanto que a Assembleia de Deus salvou vidas, o quanto que a Filadélfia, o quanto que é viver para Cristo, o quanto que vivendo pela fé, o quanto que é a cabana, sabe? Imagina se isso fosse uma prática que nós como corpo, como igreja, ao invés de ficar disputando, ao invés de ficar agorando, ao invés de ficar com ranço ou disputando, a gente pudesse celebrar o que Deus tem feito em cada uma da sua casa. Seria incrível. Amei, Ana, seria espetacular.
Isso é reino. Isso é reino, é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo, irmãos de Tessalonicenses, que alegria saber que vocês não apostataram da fé, que vocês permanecem firmes, amando as pessoas como o amor de Cristo, como assim vocês aprenderam. Imagina, gente. É isso que Jesus quer enxergar na noiva para que ele volte. Afastem-se da promiscuidade sexual. Aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele, como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Não ignore as preocupações dos irmãos, as preocupações deles são preocupações de Deus e ele vai cuidar delas. Nós já advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, de dentro para fora. Se vocês fizerem pouco caso dessa advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Quando há a vida em comunhão e ao tratamento que devem dispensar aos outros, não é preciso que eu diga o que fazer. Vocês já foram instruídos por Deus nessa questão. Apenas amem uns aos outros. Vocês são bons nisso. Os amigos de vocês em toda a província da Macedônia podem comprovar. Continuem assim, melhorando sempre. Fiquem tranquilos, cuidem dos assuntos de vocês, das questões que são de seu interesse. Vocês já ouviram tudo isso de nós, mas lembrar não quer demais. Queremos que vocês vivam de um modo que conquistem o respeito dos que não são cristãos. Portanto, não tendem a viver à custa dos outros. Fechamos 1 Tessalonicenses capítulo 4 inteiro, tá? Maclean, difícil entender seu nome. Mas a gente acabou de fechar 1 Tessalonicenses 4, estamos indo para o versículos 13. Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse um dia final na linha. Quem tem medo de morrer aí, hein? Tem que ter medo de morrer não, minha gente. Não tenha medo de morrer, porque Paulo está dizendo aqui, ó, não quero que vocês percam a esperança, como se sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus sem dúvida trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando, será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos em Cristo vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Jeová, imagina isso? Você consegue imaginar isso? Meu Deus, vamos caminhar no ar. Será uma imensa reunião familiar com o Senhor, por isso encorajem uns aos outros com essas palavras. Será uma reunião familiar. Espero eu que seja uma reunião familiar em paz, né? Recheada de amor, de alegria. Olha, Jesus voltou, Maranata. 5. Amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. Como a visita do ladrão, ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês quando todos estiverem caminhando por aí, despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para uma mulher grávida. Isso te anima ou te entristece? Isso te deixa feliz ou te deixa preocupado? A hora que Jesus vem, ninguém sabe, vai ser como um súbito. De repente. Mas se você estiver fazendo aquilo que ele te convocou a fazer, para que temer? Para que o medo? Deus, eu tenho vivido uma vida reta na medida que eu posso diante de ti. Tenho buscado intimidade contigo. Tenho buscado ser conhecido e me fazer conhecer. Tenho buscado profetizar e declarar a tua palavra, não só na minha vida, mas com a minha vida. Então, se Jesus voltar hoje, aleluia, Maranata. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, não é verdade? Mas se você está todo errado, toda errada, não tem tido uma vida de verdade que se orgulhar diante da palavra de Deus, o meu convite para você é se conserta. Você não sabe que dia que ele vem, se conserta agora. Basta se ajoelhar, pôr a mão no teu coração e falar, Deus, eis-me aqui, muda a minha história.
Me dê da tua presença para que eu possa ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu estou cansada de errar, eu estou cansada de falhar. Eu quero voltar hoje. Amém? Agora, amigos, versículo, já nem sei onde eu estava. 4 e 8. Aliás, 1 Tessalonicenses 5, versículos 4. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivemos debaixo dos céus abertos e sabemos onde estamos. Por isso, não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus. Ele morreu por nós, uma morte que ressuscitou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Versículo 12 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os preocupados que vivem às custas dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo, vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Aqui já tem uma sabedoria que, às vezes, a gente, como crente, a gente não acessa. Filtrar as coisas. Tem coisas que a fulana fala que faz sentido, tem coisas que ela fala que não faz sentido. Faça um filtro, não seja uma esponjinha. Porque aí fica chateada, fica desanimada, ou então põe dúvida a sua fé porque você viu alguém que você admira cair, pecar, falhar. Pelo amor de Deus, nossos olhos têm que estar em Cristo, não é em pessoas. E se amanhã eu apareço aqui completamente contrário daquilo que você está vendo hoje? E se amanhã eu apareço aqui falando que eu não tenho mais fé em nada? Você não tem que olhar para mim. Você tem que orar por mim. Se isso acontecer, tá amarrado em nome de Jesus. Entendeu? Aí o que a gente faz? Começa a questionar, começa a julgar, começa a ofender. Não, em nome de Jesus. Analisem tudo. Guarde apenas o que for bom. Joga fora tudo que tiver ligação com o mal. A gente precisa saber disso, gente. Fortalecer o nosso interior. Sabendo que pessoas falham, pessoas são miseráveis, pessoas, elas caem. E não tem que ter problema com isso, ao contrário. Porque os nossos olhos estão no perfeito. Jesus é o perfeito. Ele é a nossa referência máxima. E é isso. Se a gente pautar a nossa fé assim, a gente não vai ficar pulando de igreja em igreja, procurando uma igreja perfeita, que não existe. Porque está cheio de pessoas lá. E o próprio Jesus já falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E que bom que tem gente doente dentro da igreja, que podem ser curadas como eu e você. Eu tô sendo curada, eu não estou curada, eu estou sendo. Doente também sou, tá? Então a gente não pode achar que a falha do irmão vai ser suficiente para me desanimar. Teus olhos estão em quem? Tem que estar em Cristo. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. E aqui eu vou pegar de novo, porque eu gosto de bater nesse martelo. Essa coisa de que autoconhecimento dentro da igreja é perda de tempo, é desviar da palavra, porque não tem que falar de psicologia no púlpito, não tem que falar de adoecimento mental no púlpito. Pelo amor de Deus, que Bíblia que você está lendo? Gente, vocês não sabem, há dias que eu fico cansada de ver esse tipo de pensamento, esse tipo de discurso.
de pessoas que se dizem cristãs. Você acha que Elias, quando entra naquela caverna, ele estava o quê? Ele estava doente da alma. Você acha que quando Saul tira a própria vida, ele estava fazendo o quê? Ele estava doente da alma. Não, não é besteira, não é bobagem. Quando alguém traz uma pessoa que entende da alma para conectar com a espiritualidade e fazer com que a igreja se torne mais saudável. Aqui Paulo diz claramente que Deus complete vocês como santos, ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que pensamento mais obsoleto é esse, gente? Que não consegue compreender que nós somos trinos como Deus é trino. Nós temos alma. E a maioria das nossas crises, do adoecimento dentro da igreja, é uma alma que não é curada, que não é vista, que ninguém enxerga. Acha que vai orar que resolve. Não, há coisas que não vai resolver se não vier com conhecimento sobre alma. Vide o número de pastores que tiram suas próprias vidas, que estão em depressão, que têm crise de ansiedade. Que não é só por conta do ambiente, é também biológico, porque nós temos corpo e tem predisposição fisiológica em nós. Quando eu falo em temperamentos, eu estou falando disso. Então, pelo amor de Deus, para de ser ignorante, para de dar voz a pessoas ignorantes. Lê a Bíblia. Se você ler isso aqui com cautela, com atenção, sem ignorância, você vai ver a revelação que ela traz aqui sobre doença mental. Adoecimento da alma. É triste, porque eu já vi pastor de púlpito falar uma besteira dessa. Que depressão é falta de oração, é falta de Deus. Que uma pessoa que suicida está endemoniada. Que Jesus foi esse que você assistiu fazendo isso? Metendo o dedo na ferida daquele que já está em crise o suficiente para pensar em morte? Porque se eu sou membro de uma igreja e eu escuto isso, eu já estou com a minha fé abalada. Porque a primeira coisa que a gente questiona quando a gente tem Deus é: por que Deus? Está me faltando fé? Por que eu estou sentindo vontade de morrer? Por que a vida para mim perdeu sentido? Se eu tenho a Ti, o que está acontecendo? Aí ainda para piorar, ainda vem alguém que é para me proteger, porque um pastor que tem autoridade, ele deve proteger e alimentar as suas ovelhas. Vem e diz assim para mim: tá em pecado, irmã? Tem brecha aí? É demônio? Eu fico muito triste. Porque assim a gente tem adoecido a igreja. Assim a gente não tem preparado a noiva para ser alva como a neve. Um lugar que deveria ser um lugar de alimento. Pois quem chamou vocês é de total confiança. Se ele disse, é porque vai fazer. Aos amigos, continuem a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um braço santo. Certifiquem-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixem ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus Cristo seja com você. E eu preciso também dizer que do outro lado de cá, pessoas que se dizem estudadas, porque detêm um título de psicólogas, de cientistas, porque sentou numa cadeira, estudou lá sei lá quantos anos, defendeu um TCC, defendeu uma tese, vem me dizer que a espiritualidade não pode andar com a ciência, que a espiritualidade não pode ser conectada com a psicologia, que a espiritualidade é muito subjetiva para ser misturada.
Que tipo de pessoa que entende de gente é você? Que reduziu o ser humano a uma alma e a um físico. Que acha que todo problema do ser humano está no ambiente familiar, no ambiente social. É biológico. Onde fica a alma e o espírito? Porque temos corpo, alma e espírito. A própria psicologia, eu fui estudar, porque eu já estava cansada de ver esse tipo de pensamento. A própria psicologia já reconhece que o ser humano é biopsicossocial e espiritual. São 4 dimensões. Eu não posso reduzir o ser humano, tirando dele o poder da espiritualidade na fé, no adoecimento da alma. Eu preciso combinar isso. Assim como está descrito aqui, alinhar, ajustar corpo, alma e espírito. Ai, porque se você falar de fé, enquanto você tiver o CRP, você vai perder seu CRP. Que eu perca. Que eu perca. Pode me tirar CRP, eu não preciso de CRP. Porque eu não vou negligenciar, eu não vou negociar. Se você tem medo do CRP, o problema é seu, eu não tenho. E eu já estou me preparando para quando eu me formar, eu já ter que defender várias coisas, porque eu não vou parar de falar nisso. É para unidade que eu estou estudando. É para conhecimento que extrapola e faz com que tudo aquilo que está escrito aqui possa fazer sentido diante de abordagens de técnica, de conceito, de ciência. Porque até você que estuda psicologia é sim inspirado por Deus. Se Darwin reconheceu que existia algo sobrenatural, gente, sério. E você, em nome de Jesus, você não fica se enganando, se deixando enganar com esse tipo de falácia, não. Que um psicólogo que fala de fé tá errado. Que o neurocientista que une espiritualidade tá errado. Que um pastor que traz autoconhecimento tá errado. Você é corpo, alma e espírito. Tem que olhar para as 3 dimensões. Ao mesmo tempo que você precisa comer direito. Porque não existe espírito forte em corpo fraco. Tem que alimentar, tem que fazer atividade física, tem que se suplementar, tem que ir no médico, tem que fazer seu check-up. Porque você não é espírito só não, filho. Teu corpo morre. Se não fosse assim, você ia se jogar em frente do carro, porque não é importante o corpo, né? Graças a Deus você não se joga na frente do carro. Porque você sabe que corpo morre. E quando você ouvir alguém falar esse tipo de coisa, você defenda. De repente, essa pessoa precisa ser confrontada para abrir um pouco a mente. Que eu suei aqui. Porque vocês não sabem o quanto esse tipo de pensamento é... Entendeu? Quanto mais eu cresço aqui, em números, em alcance, mais vem esse tipo de gente. Graças a Deus que vem, né? Quisera ter um aqui na live. Não tem. Porque, né? Fernanda, não. Coitada. Isso aí, coitada, sabe nem o que diz. Vou nem ouvir, porque não sabe o que fala. Né? Segundo Tessalonicenses. Eu, Paulo, Silas e Timóteo saudamos a igreja dos cristãos tessalonicenses em nome de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus. Vou só começar pra gente não ficar sem ler, tá, gente? Que a gente tá bem atrasadinho. Minha meta com vocês é terminar o Novo Testamento. Ai, ai. Ah, Pri, estaremos juntas, né, minha amiga? A Pri, gente, é minha colega de faculdade. Ela sabe bem que eu chego às vezes lá na faculdade me reclamando desse tipo de coisa. Ai, Jesus. Aqui, minha meta com vocês é chegar até terminar o Novo Testamento. Então, bora.
2 Tessalonicenses 1, versículo 3. Vocês precisam saber, amigos, que dar graças a Deus o tempo todo por vocês não é apenas um prazer, é uma obrigação. Temos de fazer isso, sua fé está crescendo de maneira surpreendente, o amor de uns para com os outros cresce de modo maravilhoso. Por isso é nossa obrigação dar graças. Estamos orgulhosos de vocês. Vocês são firmes na fé, a despeito de todas as tribulações que tiveram de enfrentar. Temos falado de vocês a todos os que encontramos na igreja. Toda essa tribulação é um sinal claro que Deus decidiu prepará-los para o reino. Tá passando por tribulação, irmã? Dá a mão aqui, vamos junto. Isso está nos preparando para o reino, aleluia! Aleluia! Tribulação nos prepara para o reino. Ah, não, mas eu prefiro não ir para o reino do que ter tribulação. Deixa de ser fraca, deixa de ser frágil. Isso está te fortalecendo, está forjando você para ser aquilo que as pessoas vão olhar e vão se inspirar. Amém? Toda essa tribulação é sinal. Quando o Senhor aparecer no céu cercado de fogo, seus anjos poderosos, ele vai virar o jogo e acertar as contas com os que têm feito vocês sofrer. Sua vinda será a mudança que estamos esperando. Os que se recusam a conhecer Deus e a obedecer à mensagem vão pagar por tudo o que fizeram. Exílio eterno na presença do Senhor e de seu poder magnífico é a sentença deles. Mas naquele mesmo dia, quando vier, ele será exaltado por seus seguidores e celebrado por todos os que creem. Nós celebraremos a volta de Cristo, amém? Nós o exaltaremos, gente. Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Eu tenho vontade de chorar só de imaginar. Jesus chegando aqui, nos levando, nos convidando a morar com ele. Ai, meu Deus. A minha casa tem muitas moradas, né? Que coisa mais linda. Sabemos que este dia extraordinário está chegando. Por isso oramos por vocês o tempo todo, para que nosso Deus os prepare de acordo com o plano que Ele tem para vocês. E com poder leve a efeito seus bons pensamentos e atos de fé, de modo que deem bons resultados. Se com a vida honrarem o nome de Jesus, Ele irá honrar vocês. A graça está no meio de tudo isso. É Deus e o Senhor se doando livremente. Agora, amigos, leiam estas palavras com muito cuidado, vão com calma e não tirem conclusões apressadas quanto ao dia em que o Senhor Jesus virá e em que nos reuniremos para recebê-lo. Não permitam que ninguém os confunda ou os deixem eufóricos com alguma notícia extraordinária, supostamente da minha parte, de que o dia da vinda do Senhor já chegou, já aconteceu. Não caiam nessa cilada. Antes deste dia, algumas coisas precisam acontecer. Primeira, a apostasia. O que é a apostasia? É o esfriamento da fé. As pessoas lá abandonarem a fé, não acreditarem mais na fé nem na palavra. Segunda coisa, manifestação do causador da anarquia, um cúmplice de Satanás. Ele vai desafiar o altar e dele se apossar, isto é, de tudo que esteja ligado à fé. Depois de eliminar a oposição, ele se sentará no templo de Deus, apresentando-se como Deus Todo-Poderoso. Lembram-se de que já falei tudo isso em detalhes quando estava com vocês? Vocês devem estar lembrando também que eu disse que o causador da anarquia será retido até o momento determinado para a sua manifestação. Não faço ideia, gente. Queria poder dizer para vocês, olha, isso aqui eu interpreto assim. Não faço ideia. Você poderia colocar o link da Bíblia para nós? Claro, coloco. O link onde pode comprar e onde pode o aplicativo para baixar, né? Ponho sim, Ana, pode deixar. Se eu esquecer, me lembra. Que a minha memória, minha filha, tá daquele nível. Eu não sei explicar isso aqui, gente. Eu não sei interpretar isso aqui. Eu não sei quem é o causador. Eu não sei quem é que vai tomar posse e falar que ele é o Deus Todo-Poderoso, tomando o lugar de Deus. Não sei. Queria poder saber. Vou pedir ao Senhor para me dar essa revelação. Se você já tem, pode falar pra gente. Porque isso é muito importante, né? A mensagem, Ana. A versão é a mensagem. Vocês devem estar lembrados que eu falei isso com vocês. Isso não quer dizer que o espírito de anarquia já não esteja atuando. Paulo, há mais de 2000 anos, ele já disse que o espírito já está atuando. Esse espírito da anarquia. Está sim, só que de maneira secreta, muito sutil. Mas virá o tempo em que ele terá liberdade de ação e se apresentará. Mas não se preocupem, o Senhor Jesus estará com vocês e destruirá. O Senhor aparecerá e pronto. O Senhor aparecerá e pronto. É o fim do causador da anarquia.
A vinda dele é obra de Satanás. Seu poder, sinais e milagres não passam de truques malignos que operam a favor dos que odeiam a verdade que poderia salvá-los. E uma vez que são tão obcecados pelo mal, Deus lhes entregará o mal. Mal terão o que desejam. Como se recusam a confiar na verdade, serão banidos para um mundo de mentira que eles escolheram. É o anticristo, é isso mesmo. Mas quem é o anticristo? Como é que a gente interpreta o anticristo? É o errado que se tornou certo e o certo que se tornou errado? Sabe, ainda é muito subjetivo. Porque ainda há muita ação egoísta no mundo. Então, a gente tem vivido coisas que é fruto do egoísmo. Dessa coisa de pensar só no meu umbigo. Então, isso a gente ainda consegue identificar como uma raiz adâmica, né? Que precisa se converter, precisa se deixar amadurecer, precisa sair um pouco de si. Então, o que eu quero dizer é como é que eu consigo interpretar de forma mais sustentada quem é o que está causando anarquia, sabe? Quem é o agente. Enquanto isso, nós aqui levantamos as mãos e agradecemos a Deus por vocês, nossos bons amigos, tão amados por Deus. Mas também não importa, né, gente? Importa que a gente permaneça, que a gente busque o amadurecimento, que a gente não seja refém do egoísmo, de pensar só em si, de querer buscar vantagem somente para você, de achar que só você importa, de achar que só você tá certo, de achar que só você detém a verdade, só você vai pro céu e todo o resto vai pro inferno. Se a gente conseguir agir como Cristo, já tá de bom tamanho, porque o causador da anarquia não vai conseguir te usar. Isso é o mais importante, eu acho, né? Eu penso. Portanto, amigos, fiquem firmes, pés no chão e cabeça erguida. Tô no 2 Tessalonicenses 2,15, tá? Apeguem-se com firmeza ao que aprenderam em conversa pessoal ou por correspondência. Que Jesus e Deus, nosso Pai, que os alcançam com seu amor e os surpreenderam com auxílio e confiança infinita, deem a vocês um coração renovado, confirmem seu trabalho e reavivam a pregação de vocês. 3. Mais uma coisa, orem por nós, para que a palavra do Senhor seja espalhada por toda parte e tenha boa recepção, assim como teve entre vocês. Orem para que estejamos protegidos dos malfeitores que querem nos prejudicar. Peço que nem todos os cristãos são de fato cristãos. Penso, mas o Senhor não nos deixa cair, eles estará do lado de vocês para protegê-los do mal. Por causa do Senhor, temos grande confiança em vocês. Sabemos que vocês estão se comportando de acordo com o que ensinamos e que vão continuar assim. Que o Senhor tome vocês pela mão e os guie pelo caminho do amor de Deus. Ordenamos, com o aval do Senhor, que se afastem dos preguiçosos que estão entre vocês, porque eles se recusam a trabalhar, contrariando o nosso ensino. Preguiçosa é você que não abre a boca para pregar a palavra. Preguiçosos somos nós quando a gente quer viver só as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres. Isso é preguiçoso, minha gente. Ai, gente, aí ele fala, né? Se afastem dos preguiçosos. Não permitam que eles vivam à custa dos outros. Quando estávamos com vocês, ensinamos o valor do trabalho. Portanto, continue assim. Não vamos nos acomodar esperando que os outros nos sustentem. Na verdade, trabalhamos duro o tempo todo para que vocês não ficassem sobrecarregados. E não foi por não ter esse direito. Nós tínhamos direito a um salário, mas queríamos dar exemplo de esforço próprio, esperando que esse exemplo fosse seguido. Aqui, eu sempre digo isso também, né? Eu tô no 3 já, tá, gente? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10, eu vou entrar. O pregador da palavra, o que trabalha na obra, tem direito a um salário, gente. É porque algumas práticas, algumas igrejas trabalham com serviço voluntário, com trabalho voluntário. Mas isso não é o mandamento. O mandamento é que essa pessoa que se dedica a fazer a obra, ela tem direito a um salário, tá? Só pra sair da sua cabeça essa coisa de que, ai, que absurdo, Camila Barros cobra pra pregar. Que absurdo por quê? Não paga conta, não? Ela é empresária? Ela, por acaso, é herdeira? Uai, como é que ela vai pagar os boletos dela? Como é que ela vai se vestir adequadamente? Que, inclusive, você fica só olhando, né? A roupinha dela, pra ver se ela tá adequada. Pois é. É direito dela. Ah, cobra muito pouco. Não, aí você não tem também domínio, não. Porque se ela tá cobrando, que alguém pode pagar. Lembram-se da regra que tínhamos quando vivemos entre vocês. Se você não trabalha, não coma. Eu amo que o Paulo fala assim. Fih, você não trabalhou, você não vai comer. É só quem trabalha que tem direito. É só quem trabalha que tem direito a um salário.
E agora soubemos que um bando de preguiçosos inúteis está tirando proveito de vocês. Essa situação não pode ser tolerada. Bem colérico, né, gente? Você quer irritar um colérico é ficar à toa do lado dele. Menino, tem que fazer não? Bora, caça o que fazer. Aí, tá todo mundo trabalhando, chega a hora do almoço, meio-dia, todo mundo senta à mesa, o bonito que não trabalhou, que não fez nada, já tá comendo. Ah, não. Aí não tem quem fique controlado no espírito, não é verdade? E Paulo tá chamando a atenção aqui. Preguiçosos e inúteis. Ordenamos que eles comecem a trabalhar imediatamente, sem desculpas, sem argumentos, para ter direito ao próprio sustento. Amigos, não descuidem de cumprir sua obrigação. Se alguém se recusar a obedecer ao nosso mandamento expresso com tanta clareza nesta carta, não se acomode à situação. O que Paulo está dizendo? Para de ser frouxo. Eu tô dizendo, só tem direito a comer quem trabalhou. E eu tô falando pra você, aquele que não trabalhou, tira da mesa. Não seja frouxo. Cumpra a minha ordem expressa de forma clara. Mas o que a gente tem? A gente tem medinho, né? Imagina se eu vou falar assim com fulano, vai se ofender? Pois é, aí tu tá passando a mão na cabeça, tá tolerando um comportamento errado que vai o quê? Contaminar todo o corpo. Se não trabalhou, não vai comer. Simples assim. Ai, mas isso não é ser crente. Ai, Paulo é crente? E ele tá dizendo isso aqui? Sinto muito, vai tirar satisfação com a Bíblia? Se alguém se recusar a obedecer ao nosso mandamento expresso com toda clareza, denunciem quem age assim e recusem-se a apoiar sua preguiça. Com isso, talvez reconsidere sua atitude, mas não o tratem como inimigo. Sentem-se com ele e conversem a respeito do problema, como cristãos, sinceramente preocupados. Tá? Você não vai expor a pessoa pra todo mundo ouvir, não. Você vai chamar e vai falar, filho, se eu te falar, tá na hora de você se coçar, né? É bonito. Tá na hora de você pegar na enxada, tá na hora de você começar a trabalhar. Porque a ordem clara, biblicamente, é que só tem direito a ser sustentado quem trabalha. Não é o teu caso, né? Tá faltando emprego, tá faltando, né, uma atividade, né? Tá se escorando demais, tá fazendo corpo mole demais. Então, se anima aí, filho, senão você vai perder sua boquinha aqui. Desse jeito, tá, gente? Preocupado. Larga de ser folgado. Que o Senhor da paz dê a vocês o dom de caminhar uns com os outros em todo o tempo. Ô, gente, você prestou atenção nisso aqui? Nós precisamos ter o dom que é dado por Deus para caminharmos em unidade. É um dom. Deus já liberou, amém? Se você não tem, peça ao Senhor, Senhor, me dá o dom de caminhar com pessoas preguiçosas. Que o Senhor nos dê o dom de caminhar uns com os outros. Que o Senhor verdadeiramente esteja com a gente. Eu, Paulo, apresento minhas despedidas em todas as minhas cartas. Assim, confiram minha assinatura como prova de que a carta é genuína. Gente, será que tinha alguém dizendo que não era Paulo que escrevia as cartas? Pra ele falar isso aqui, com certeza, né, gente? Babado. Tinha alguém duvidando que as cartas vinham de Paulo. Meu Deus. Confira a minha assinatura como prova de que a carta é genuína. A maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Aleluia, glória a Deus. Amanhã entraremos em 1 Timóteo. Se você pode, continua a sua leitura. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que traga revelação. Não considere nenhuma opinião minha como válida ou verdadeira, tá? O mais importante foi o que nós lemos aqui, o que está escrito aqui. Minha opinião você pode jogar fora com toda a alegria que tem no seu coração. Não fique com ela. Não é importante. O mais importante é o que está escrito. Amém? Beijos! E lá vem elas se queixarem de vossos coléricos. Gente, colérico é uma bênção. Colérico faz o trem acontecer. Pessoa de perfil colérico pega, põe a mão no arado, entendeu? E põe todo mundo para arar junto. Se fosse pneumática, ia ficar todo mundo pensando, o que será que a gente faz agora? Não, dá mais uma horinha aí de descanso. Tem pressa não, Jesus está voltando. O colérico faz assim, para de preguiça. Bora, vamos realizar, vamos fazer o negócio acontecer. E ó, lembre-se, saúde mental importa. E sem autoconhecimento, sem Jesus, sem a sua autorresponsabilidade, você não tem saúde mental. Então, let's bora. Beijos, fiquem com Deus. Até amanhã. Ah,
E a live fica salva no meu canal do YouTube, tá?